onde há o problema das limitações no acesso à justiça relacionados com o pertencimento de classe, de raça, de gênero, de local de moradia e assim por diante, né? Em terceiro lugar, a chamada informalização da justiça, os juizados especiais, que tem todo um discurso legitimador vinculado ao tema do acesso à justiça, mas que na prática significam uma precarização da qualidade jurídica das soluções judiciais para um público que são justamente aqueles setores da base da pirâmide hierárquica da sociedade brasileira, né? E num quarto nível, aqueles que estão mais abaixo ainda dessa pirâmide social, que vão ter os seus conflitos administrados através de rituais informais ou extrajudiciais de administração de conflitos, onde há soluções rápidas, sem respaldo legal, dadas por agentes subalternos, no balcão da delegacia, no camburão da polícia militar e assim por diante, né? Então, diante de tudo isso, né, gente, eu procurei apresentar esse panorama geral do debate sobre política criminal no Brasil, tanto no plano normativo quanto no plano dos mecanismos concretos de administração de conflitos e aplicação das penas, né? E eu diria então, né, nesse último slide, que aquilo que eu estou chamando aí de novas questões de política criminal, né? Quais são os temas que hoje estão no foco da pesquisa acadêmica em relação a essa área, né? Primeiro, as relações entre o campo político, o campo da segurança pública e o campo da administração estatal de conflitos no Brasil. É importante que nós possamos dar conta dessas relações, né, na medida que há uma movimentação muito grande nessa área, o debate sobre a reforma das polícias, né, o debate sobre esses novos mecanismos de administração de conflitos, a justiça restaurativa, né, todos esses temas que estão hoje na pauta do Congresso Nacional e onde há intervenção de atores vinculados a pelo menos esses três campos que nós podemos delimitar, que seriam o campo político, da segurança e o da administração estatal de conflitos. Vinculado a esse debate, nós temos no Brasil hoje um debate sobre as reformas penais e processuais penais, e nós precisamos poder identificar quem são os atores desse debate, quais são as propostas em pauta, qual seria o impacto dessas mudanças. Nós temos hoje no Congresso Nacional as duas coisas em andamento, né? Um projeto de lei de um novo Código de Processo Penal e uma comissão de juristas elaborando um projeto de novo Código Penal, né? Então são duas questões importantes que podem alterar uma série de previsões legais em relação a essa área e vão ter um impacto com certeza na implementação de políticas nessa área, né? E por último, um tema prioritário, na minha opinião, que é o da política criminal de drogas. Nós temos transitado no Brasil, especialmente a partir da última reforma, que foi a de 2006, entre, por um lado, a defesa da descriminalização, que já é o que de alguma forma acontece com o usuário, que não foi descriminalizado, mas foi despenalizado, não há mais a previsão de prisão para ele. E um outro âmbito aí que é o chamado direito penal do inimigo, ou seja, o endurecimento penal contra o traficante. Tá? Um dos motivos do crescimento da população carcerária no Brasil nos últimos anos é a nova lei de drogas, que ao abrandar para o usuário, fez com que a polícia, ao invés de enquadrar determinados indivíduos como usuários, passasse a enquadrar como traficantes. Tá? Então, há um aumento muito grande do enquadramento legal como traficante. Isso gera uma pena que tem no mínimo 5 anos, tá? 5 anos de cadeia, claro que com progressão de regime, mas é uma pena pesada, e é isso que tem impactado de uma forma muito direta a nossa taxa de encarceramento, né? E precisamos pensar então a respeito desse tema, precisamos pensar a respeito dessa ideia do gerenciamento dos riscos sociais por meio da prisão, que é uma política que vem sendo implementada, não apenas nessa lei, em outras também. O Estatuto do Desarmamento, por exemplo, criminalizou o porte ilegal de arma de uma forma mais severa, e hoje nós temos já quase 5% da população carcerária do Brasil que é por porte ilegal de arma, ou seja, a polícia não produz prova de outros crimes, mas pega o indivíduo numa situação social já de vulnerabilidade e com uma arma na mão, então ela tem todas as condições de garantir o seu encarceramento, a prisão preventiva, a condenação criminal através de um delito que é de perigo abstrato, né, que não tem uma gravidade maior, mas que vai gerar uma utilização da prisão de forma severa. Né? Então são alguns temas atuais, digamos assim, né, novas questões de política criminal que de alguma maneira estão na pauta dos grupos hoje no Brasil que atuam, pesquisam e intervêm nessa área. Obrigado.